Primeiro aos Coríntios, capítulo 9, de 16 a 27. Diz assim: Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Oremos mais uma vez. Deus bendito, amado de nossa alma, nós exaltamos o teu nome. Adoramos o Senhor, ó Deus, porque temos o imenso privilégio de ser parte do povo que se chama pelo teu nome. Que tua palavra viva e eficaz nos alimente nessa noite. Que o Senhor fale ao nosso coração, e se houver entre nós alguém cujo coração não se rendeu a Cristo, que o Senhor, ó Deus, se agrade em quebrantar corações e salvar pessoas pela loucura da pregação. Que neste momento os nossos ouvidos estejam atentos, ó Deus, à tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um texto na carta de Paulo aos Filipenses que diz assim: Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Esse é o texto de Filipenses 1:18, usado por muitas pessoas fora do contexto, junto com o texto que eu li nessa noite, para defender aqueles que têm pregado o evangelho de forma distorcida. A visão é mais ou menos o seguinte: não importa. O que importa é que Cristo esteja sendo anunciado. Vocês ficam aí pegando no pé, achando que tudo tem que ser muito certinho. Não importa. Cristo precisa ser pregado de qualquer modo. Contudo, não é isso que Paulo está falando aqui em Filipenses. Paulo não está falando acerca do conteúdo da mensagem. Paulo está falando acerca da motivação. O texto de Filipenses diz que alguns pregam a Cristo por pretexto, outros pregam por discórdia. Paulo não estava falando daquilo que era pregado, mas do porquê, da razão
com que muitos pregavam o evangelho. A despeito das motivações erradas, Cristo estava salvando pessoas por conta da mensagem correta que estava sendo pregada. E Deus usa então a pregação da forma como apraz a ele. O texto de Coríntios, esse que nós lemos essa noite, também não justifica as distorções do evangelho. Se você lembrar, Paulo afirmou nos versículos anteriores que quando ele esteve em Corinto, ele abriu mão do direito de receber por pregar o evangelho. E ele fez isso para que não houvesse nenhum empecilho para a pregação do evangelho. Ele reconhece o direito dos ministros do evangelho viverem do evangelho, mas em Corinto ele não procedeu desta maneira. Paulo começou a usar esse exemplo pessoal para ilustrar aquilo que ele havia falado no capítulo 8. Se você lembrar bem, no capítulo 8, Paulo falou acerca dos direitos que são fruto da liberdade cristã. Mas ele mostrou que não é porque você tem direitos que você sempre precisa fazer uso dos direitos. Dependendo da ocasião, você pode abrir mão dos direitos. No caso de Paulo, por amor aos coríntios e a pregação do evangelho. Em outros momentos, por causa do irmão mais fraco, deixar de comer carne ou de beber alguma coisa por conta dos mais fracos. Direitos não devem ser necessariamente usados. E nos versículos que eu li nessa noite, Paulo continua falando de como foi o seu proceder em relação à pregação do evangelho. Você pode olhar aqui para o exemplo de Paulo, a fim de aprender sobre como é que você deve proclamar o evangelho. Como é que deve ser a sua postura como uma testemunha de Cristo ao proclamar aos outros a mensagem que um dia você recebeu. O texto então mostra que você deve proclamar o evangelho como um dever. Olha o que Paulo vai começar dizendo aí nos versos 14 e 15, que é o contexto imediato. Ele reafirmou ali o direito daqueles que pregam o evangelho de viverem do evangelho. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Ele relembrou, olha, eu tenho direito, eu não me vali deste direito. E agora ele demonstra que fala isso, não para a sua própria glória. Verso 16. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Alguns poderiam dizer, Paulo, você fica aí se gabando de não receber e de pregar, e Paulo está dizendo, eu não estou falando isso para minha glória. Além do mais, isso é uma obrigação. Proclamar o evangelho é para mim uma obrigação. Ai de mim, se eu não proclamar o evangelho. Spurgeon, pastor batista, dizia algo bastante interessante. Ele fala assim: se um homem for verdadeiramente chamado por Deus para o ministério, eu o desafiarei a se abster do evangelho. Para Spurgeon, a grande prova de que alguém foi chamado para o evangelho é ele não conseguir deixar de proclamar, deixar de pregar. E é isso que Paulo está falando e fazendo aqui. Não é porque os coríntios não estavam pagando a ele o que era direito dele, que ele iria deixar de pregar. E isso, diz ele, não é glória alguma. Sobre mim pesa esta obrigação. Particularmente eu não consigo entender o fato de pastores, e eu já vi alguns, que aproveitam qualquer oportunidade para sair do púlpito. Chega alguém visitando nessa noite, vamos supor que chegasse alguém aqui e fosse um ministro do evangelho,
Então é oportunidade para não pregar. Ô irmão, você pode pregar? Então os pastores vão lá, sentam e ouvem. E há pastores em algumas igrejas que passam aí 2, 3 domingos sem pregar. Sobretudo se for no mês de férias, onde recebem muitas visitas. Eu não consigo compreender um pastor que não quer estar no púlpito, que não quer pregar, proclamar o evangelho. É o que Paulo está dizendo. Sobre mim pesa esta obrigação. Um pastor que não gosta de proclamar o evangelho não está agindo em acordo com a sua comissão, com o seu chamado. É por isso que faz sentido a frase de Spurgeon sobre o homem: se ele foi verdadeiramente chamado, ele não vai conseguir se abster desse chamado, dessa proclamação do evangelho. Então, para Paulo, a proclamação é uma obrigação. Ele sabe que ele foi comissionado pelo Senhor para isso. Além disso, em sua comissão, ele foi de antemão avisado pelo Senhor sobre os sofrimentos que viriam junto. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Vá no capítulo de número 9. Quando Paulo caiu por terra no caminho de Damasco e Deus enviou até ele Ananias, o que Ananias deveria falar era o seguinte, verso 16. 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, se Paulo estava viajando, indo até uma cidade, proclamando o evangelho, se gastando pelo evangelho, e aqueles irmãos não estavam pagando aquilo que era devido a ele, isso não iria impedir Paulo, por mais que ele tenha passado dificuldades por conta da atitude dos coríntios. E ele fala isso na segunda carta. A comissão de Paulo é maior do que isso. Por isso a expressão forte que ele usa, ai de mim. É como se ele estivesse invocando uma maldição para si mesmo. Ai de mim, se eu não proclamar o evangelho. Porque como ministro, Paulo entendia a obrigação que a sua comissão impunha a ele. Veja o verso de número 17. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, tenho recompensa. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. A construção desse texto é bastante difícil de se compreender, mas a ideia do texto é que se Paulo fizesse do evangelho um modo de ganhar a vida, uma profissão, seria normal que ele esperasse a recompensa, seria normal que ele esperasse o galardão. Contudo, ele se vê aqui não como um profissional da área, ele se vê como um dispenseiro, ou seja, como um escravo que era colocado na casa para ser aquele que vai abastecer a casa com o que o Senhor colocou na despensa. Mas ele não passa de um escravo, um dispenseiro incumbido da tarefa de dar o evangelho, de fornecer o evangelho. Visto então que Paulo já demonstrou que é direito do ministro viver do evangelho, receber da igreja, a questão aqui não tem a ver com as igrejas não pagarem o pastor, a questão tem a ver com a motivação do ministro. Por que que ele está à frente da igreja? Por que é que ele escolheu estar nessa vocação? O que o motiva? É a glória do Senhor, é a pregação do evangelho, é a edificação das pessoas, ou é ganhar dinheiro? Ou é a minha
carreira. Ministério não é primariamente para se ganhar a vida, mas para honrar aquele que comissiona dispenseiros. E eu tenho questionado muito algumas questões que surgem nesses nossos últimos dias, principalmente em termos de mídia social. Tudo agora é pago. Eu quero te ensinar a orar o Pai Nosso, entre no meu curso. Você precisa ser mais santo, entre no meu curso. Eu quero ensinar você a interpretar melhor a Bíblia, entre no meu curso. E eu sinceramente questiono as motivações. Como é que eu, como ministro, anuncio que há algo que você precisa saber como crente, e você é meu irmão? E em vez de eu anunciar para você, eu falo assim, não, se matricula lá na minha comunidade. Uma vez um amigo me disse assim, você podia começar a gravar alguns vídeos sobre aconselhamento e colocar numa plataforma que tem lá, onde dá para você cobrar por isso. Seria bom. Já pensou nisso? Eu falei, já. Eu falei, por que você não fez ainda? Eu falei, porque eu gosto de dinheiro. E quando começar a entrar dinheiro, eu vou começar a não entender se a minha motivação é edificar as pessoas com o que eu prego ou é ganhar dinheiro com isso. Porque é um terreno muito movediço. Lembre que Paulo vai escrever e vai dizer que alguns que começaram bem na caminhada da fé, por amor ao dinheiro, se desviaram. Aqueles que Pedro diz que estavam fazendo comércio da igreja, eram homens que estavam dentro da igreja. E eu não duvido que muitos começaram de fato a sua carreira tentando edificar o povo de Deus, mas começaram a se desviar, tendo como motivo agora a minha vida. Eu vou viver disso. Eu vou fazer disso o meu ganha-pão. Veja, Paulo não está contra aqueles que recebem, como eu disse, da igreja, mas contra a motivação. Por que você está no evangelho ou no ministério? O que te motiva a proclamar as verdades eternas? É por isso que no 18 ele fala da verdadeira recompensa. Veja lá. Nesse caso, qual é o meu galardão? Qual é a minha recompensa? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. E aqui a ideia é que a recompensa de Paulo seria exatamente o próprio fato dele poder pregar de graça, sem ninguém ficar lançando na sua cara que ele estava fazendo isso só para ganhar dinheiro. E é por isso que ele fala, a minha recompensa é poder pregar sem ser acusado, sem me valer do direito que o evangelho me dá. Motivações. Ou seja, em vez de insistir no seu direito de receber, em vez de chegar para a igreja e começar a brigar e dizer assim, vocês são mesquinhos, vocês são muquiranas, vocês têm que me pagar. Ele preferiu, para a glória de Deus, evangelizar os coríntios de graça, pois ele entendia que mesmo não recebendo o que era direito como ministro, continuava pesando sobre ele esta obrigação. Não é porque você não paga que você não vai ouvir. Não é porque eu não estou recebendo o que é direito que eu vou deixar de proclamar. É isso que Paulo está fazendo. Você imagina uma greve de ministros, pastores, tentando um aumento de salário da sua categoria? Olha, nós vamos parar as igrejas aí um mês. Um mês não vai ter mais pregação. Até não tem sentido isso. Não dá para encarar ministério como profissão. A proclamação do evangelho é um dever. E a pergunta é, como é que você proclama o evangelho? Talvez você diga, mas eu não sou ministro.
Eu sou aqui uma ovelha do rebanho, sim. Mas mesmo não sendo ministro, você tem o dever de proclamar o evangelho como crente e testemunha que você é. Pedro vai dizer que nós fomos chamados das trevas para a luz com um objetivo: proclamar as virtudes desse que nos chamou das trevas para a luz. Todo crente é uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. E conforme que você tem em Atos dos Apóstolos, Deus deu a você o Espírito Santo exatamente para que você testemunhe dele. Tem muita gente que enfatiza o Espírito Santo e diz que quer o Espírito Santo para fazer milagre, para fazer prodígio, para ver maravilhas acontecendo, mas a promessa foi: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Para que poder? Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E essa é a obra maior que a igreja vai fazer, maior do que as obras do Senhor Jesus. Porque Jesus pregou para Israel, a igreja está proclamando ao mundo, indo por todo o mundo, onde o nosso Senhor no seu ministério não foi, mas que vai agora por meio dos seus servos, por meio da igreja. Você precisa proclamar o evangelho e precisa ver nisso um dever. Mas há muitos cristãos que acham que não pesa sobre eles esta obrigação. Eles acham que o fato deles irem à igreja e dar o seu dízimo e a sua oferta terceiriza a sua obrigação. Essa obrigação agora de quem está recebendo para isso. Eu não recebo para isso, estou pagando. Não. Essa é uma obrigação de cada crente. Há outros crentes que sentem vergonha de falar do seu Redentor. Eles receberam de Cristo grande salvação, mas eles não glorificam o seu Salvador anunciando a outros aquilo que o Senhor fez na vida deles. Há mais. Há aqueles que não querem se passar por chatos, que assumem a postura equivocada de que eles não devem falar de religião para outras pessoas. Tem até um ditado aqui no país que é assim, não é? Religião e futebol não se discute. O pessoal vive discutindo futebol, certo? Mas religião e futebol não se discutem. E você não é chamado mesmo para discutir religião, não. Você é chamado para proclamar a verdade. Você é chamado a abrir os seus lábios e falar daquele que é ou deveria ser a razão da sua vida. Aquele que na cruz do Calvário ofereceu a si mesmo para que você não padecesse. E você está com medo de ser chato. De se passar por chato. É um dever, meus irmãos. Como afirmaram Pedro e João, diante das autoridades que queriam proibi-los de pregar, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Você teve a bênção de ouvir e pelos olhos da fé ver, diferente de Pedro e dos demais apóstolos que viram mesmo, mas pelos olhos da fé você vê. Você não pode deixar de falar disso, é uma obrigação. Mas Paulo fala um pouco mais. Você deve proclamar o evangelho como um servo. Paulo demonstra mais uma vez que os direitos que a liberdade em Cristo lhe garantiam podiam ser colocados de lado pelo bem do evangelho. Veja como ele faz isso novamente no verso 19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número
possível. Já viu quantas vezes Paulo reafirmou isso? Lembra que a discussão começou com: eu posso ou não posso comer carne? Tem alguém aqui que não come carne. Paulo falou: você é livre, você come o que você bem entender. Mas lembre que você precisa pensar no seu irmão fraco. Então ele disse: se comer carne, leva o meu irmão ao escândalo, eu não como mais carne. Mas isso, Paulo, não é liberdade. Então, no começo do capítulo 9, a pergunta dele: não sou eu porventura livre? E agora, mais uma vez, ele reafirma: eu sou livre, mas sendo livre de todos, eu me fiz escravo de todos. Ele entende que a proclamação do evangelho deve ser nessa postura de serviço, de servo dos outros. Ele quer ganhar o maior número de pessoas possível, e para isso ele vai se abster daquilo que ele tem liberdade de fazer, por amor a estas pessoas, por amor a este público. E ele fornece então exemplos disso a partir do verso 20. Veja lá: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Talvez algum diga assim: então Paulo era um camaleão, que negócio é esse? Note que Paulo, em momento algum, fala acerca do conteúdo do evangelho. Paulo nunca negociou a sua mensagem. Ele mesmo já falou aqui aos coríntios que alguns querem sinais, outros querem sabedoria. Eu proclamo a Cristo e este crucificado, ainda que seja uma loucura para muitos, ainda que isso escandalize os judeus. Essa é a mensagem. E Paulo não mexe na sua mensagem. Entretanto, meus irmãos, Paulo pregava a judeus e gentios, e isso colocava ele diante de algumas questões, e ele quer eliminar essas questões. Ele quer evitar discussões insensatas. Ganhar pessoas para Cristo era muito mais importante do que usufruir dos direitos que ele sabe que ele tem por ser livre em Jesus Cristo. Mas ele nunca pecou para isso. Ele nunca transgrediu a lei do Senhor. Ele não fazia qualquer coisa. Ele abria mão de coisas lícitas que ele tinha direito de fazer para que pessoas viessem ao evangelho. Deixa eu explicar isso com um exemplo. Um bom exemplo pode ser visto aqui no fato de ele dizer aqui que procedeu como um judeu para ganhar os judeus. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Você sabe o que está acontecendo no capítulo 15, certo? No capítulo 15, o concílio é reunido porque os judaizantes estão querendo impor aos gentios que eles circuncidem, porque sem circuncisão ninguém pode ser salvo. Era o discurso deles. E então alguém se convertia, tem que aplicar a circuncisão. E isso começou a perturbar a igreja. Do outro lado, os gentios, que nunca tiveram restrições alimentares, não ligavam para o fato dos judeus ficarem escandalizados com eles comendo qualquer coisa. Quando o concílio, então, se reúne, no capítulo 15, você tem a decisão que, por amor, eles estavam dando para a igreja.
Veja no verso 19 do capítulo 15. Tiago diz assim: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Para com esse negócio de mandar ele circuncidar, para com esse negócio de ficar impondo aquilo que a lei diz, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Decisão então do concílio: gentio, pega leve com o judeu. Você pode abrir mão de comer carne com sangue para não escandalizar o judeu. Não é pecado comer carne com sangue, mas ame o seu irmão. Judeu, para de impor circuncisão ao gentio. Agora a igreja precisa tomar conhecimento disso. É por isso que no verso 22 diz: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Então foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, com uma carta do concílio, com a decisão: para de impor circuncisão, seja amoroso, para de escandalizar o judeu, certo? É essa a decisão. Veja o capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, perceba o detalhe, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Timóteo é fruto de um casamento de uma mãe judia com um pai grego. Logo, Timóteo não foi circuncidado. Mas agora Timóteo é um crente. Ele crê no Senhor Jesus Cristo e ele vai com Paulo. Diz o texto: dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E quando você olha isso, parece meio contraditório. Se não é para ficar impondo aos gentios a circuncisão, por que Paulo pega Timóteo e circuncida antes de ir tratar com os irmãos? Simples, a primeira coisa é que Timóteo não era um gentio como os outros gentios, a sua mãe era uma judia. E quando ele chegasse com Timóteo, os judeus iam saber que havia ali um judeu que creu no Messias, mas que não recebeu o sinal do pacto. Bom, agora que ele creu no Messias, ele não precisa mais mesmo receber o sinal do pacto. Não a circuncisão, mas o batismo. Paulo poderia gastar muito tempo explicando isso, mas em vez de fazer isso, ele fala: Timóteo, vamos evitar problema? Vamos proceder com os judeus como se fôssemos judeus? Afinal de contas, você tem uma mãe judia? Circuncida aí, acabou a crise, acabou a briga. Eles chegam lá e apresentam a decisão do concílio. Mas Paulo procedeu de outra forma com aqueles que entendiam que os crentes gentios tinham que ser circuncidados para ser salvos. Com esses o papo era outro. Com esses Paulo não se fazia de judeu. Com esses, veja lá em Gálatas 5, o que Paulo dizia. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Lá, era uma questão só de entendimento. Como é que tem um judeu que não recebeu o sinal do pacto e agora crê em Cristo? Aqui
é uma questão de pessoas que estão dizendo, sem circuncisão não tem salvação. Aqui é uma questão doutrinária. E então Paulo fala isso aos irmãos, mas ele fala um pouco mais, vá no verso 12. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Ou como diz em uma outra versão, mais vívida, tomara se emasculassem aqueles que estão mandando circuncidar. Tomara corte no lugar errado. Paulo está irado aqui. Porque aqui o que está em jogo é a doutrina da salvação em Cristo Jesus. Não tem a ver com se fazer de judeu com judeus, tem a ver com combater um falso ensino. Paulo nunca negociou a mensagem do Evangelho. Então, quando ele chega aos Coríntios e diz, eu me fiz de judeu para com os judeus, ele está falando que naquilo que não era pecado, ele fazia. Você quer um outro exemplo? Atos dos Apóstolos. Paulo chegou lá para encontrar Tiago, e Tiago disse a ele, olha, está todo mundo aqui dizendo que você é contra a lei e contra Moisés. Nós sabemos que isso está errado, você não é assim. Então tem um pessoal aqui que fez voto, e eles vão pagar o voto ao templo. Por que você não vai lá e paga o voto deles? E Paulo foi. Inclusive, foi a ocasião em que Paulo foi preso, se fazendo de judeu para com os judeus. Então entenda bem o que Paulo está dizendo aqui. Ele está se colocando humildemente como servo destas pessoas, para ganhar essas pessoas para Cristo. Quando ele fala do sem lei, eu me fiz como se eu mesmo estivesse sem lei, ele não está falando que cometia pecados. Ele está falando que ele agia em acordo com aquilo que estes, que não estavam debaixo da lei, esses que eram gentios, ele agia em acordo com esses, naquilo que estes faziam de acordo com a lei natural. Ele fala isso em Romanos. Os gentios, quando fazem coisas corretas, mostram a norma da lei gravada no seu coração. E esse então era o proceder do apóstolo Paulo. Paulo assume a postura humilde de servo, renunciando direitos para alcançar corações. Veja o verso 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Você está disposto a renunciar direitos a fim de ver o reino de Deus avançando? É preciso assumir a mesma postura humilde de Paulo. Em vez de ficar brigando para fazer o que você bem entende, que você acha que é certo, não ligando para a consciência fraca de irmãos, você precisa abrir mão, ser servo, pensando em como você pode ganhar pessoas para Cristo. Tanto pessoas não crentes, que não conhecem a Cristo, como pessoas que são fracas na fé e que precisam ser firmadas na rocha, precisam ser edificadas. Mas isso não vai ser a qualquer custo. Não vai ser escandalizando as pessoas que você vai convencê-las da verdade do Evangelho. Talvez é melhor dar um passo atrás, se abster de fazer aquilo que você tem direito de fazer, explicar o Evangelho, explicar a doutrina, para que essa pessoa seja ganha. Porque se você chocar essa pessoa, os ouvidos vão estar tapados, eles não querem nem saber do que você tem a dizer. Você está disposto a abrir mão do que você pode fazer para que o Evangelho avance? A proclamação do Evangelho muitas vezes exigirá de você sabedoria para agir com humildade e sacrifício. O que você nunca pode fazer é pecar em nome de estar evangelizando. Isso você não pode fazer. Você vive diante do sem lei como se você mesmo fosse assim, sem esquecer que você está debaixo do senhorio de Cristo. É isso que Paulo fala aqui.
Eu procedi para aqueles que não estão debaixo da lei, como se eu mesmo não estivesse, mas eu não estou sem lei, eu sou servo de Cristo. Ele é o meu Senhor. Mas eu já vi discursos esquisitos. Gente que fala assim, olha, se você chama alguém para vir ao culto na sua igreja, você precisa estar disposto a ir na cerimônia da religião dessa pessoa também. Porque como é que você está chamando para ir na sua igreja e ela chama você para ir na religião dela e você não vai? Você não vai porque você é servo de Cristo. É simples e Paulo vai tratar disso já já. A palavra de Deus proíbe que você participe, por exemplo, de um culto pagão. Ir a uma cerimônia pagã não tem nada a ver com ser humilde e com ganhar pessoas. Isso ofende a Cristo. Isso ofende o seu Senhor, o seu Salvador. Então não há como fazer isso. Isso não tem nada a ver com humildade, com ganhar os fracos. Há também aqueles que defendem que está no meio dos ímpios, ouvindo palavras de baixo calão, conversas imorais, é para ganhar essas pessoas para Cristo. Não. A Bíblia é muito clara. Não vos enganeis, meus amados, as más conversações corrompem os bons costumes. O problema é que os crentes estão lá, ouvem, e não só isso, eles reproduzem. Muitas vezes eles entram na onda. Não é sobre isso que Paulo está falando. Você se faz servo dos homens, humildemente, para levar a eles a palavra de Cristo. Mas quando isso implica que você peque, você está proibido de fazer isso pelo próprio Senhor. Então não levante a bandeira aí da pseudo-piedade dizendo, não, meu objetivo é evangelizar, porque Deus não exige isso de você. Ele não exige que você peque para anunciar o nome dele. E isso então leva ao último ponto sobre como proclamar o evangelho. Paulo fala que você proclama o evangelho como uma obrigação, como um servo, e agora ele diz que você proclama o evangelho como alguém que é transformado por Cristo. É por isso que você não pode pecar para pretensamente pregar o evangelho. Os versos 24 a 27 vão deixar claro que tudo faço por causa do evangelho, dito por Paulo, não envolve pecar. Veja aí. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está bem familiarizado com os jogos do Istmo. Os jogos do Istmo aconteciam a 16 quilômetros de Corinto. Eram jogos que só eram menos importantes do que os Jogos Olímpicos lá no mundo antigo. E por estar familiarizado com isso e saber que os coríntios estão familiarizados com esse tipo de esporte, é que Paulo utiliza uma ilustração do mundo dos esportes. No 24 ele começa dizendo, vocês não sabem que todos os que correm no estádio, todos correm, mas só um que ganha? Todo mundo sabia, todo mundo conhecia esse tipo de corrida. O ponto aqui é que os crentes devem levar a sua vida espiritual mais a sério que os corredores que querem vencer aquela corrida. Todo mundo sabia da disciplina dos atletas.
e de como os atletas se preparavam, porque eles tinham um objetivo. E se os atletas fazem isso, vocês muito mais. Corram de tal maneira que alcancem o prêmio, é o que Paulo diz. Porque esses que estão correndo no estádio, se dedicando, treinando, dando o sangue, eles recebem um prêmio que é algo passageiro. Os atletas, eles se esforçavam por uma coroa feita de ramos de árvore. Lembra daquela coroazinha com os raminhos aqui? Que eles colocavam na hora da premiação, saía dali, daqui a pouco estava tudo murcho. Era pegar e jogar fora. Os crentes não. Veja o que Paulo vai falar no 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Uma coroa que já não presta para nada. Nós, diferente disso, recebemos uma recompensa eterna. E se aqueles que estão correndo no estádio se dedicam, crentes devem levar a sua vida espiritual muito mais a sério. É por isso que você, como crente, precisa de disciplina e determinação. Por isso que Paulo continua o exemplo do atleta, mas agora ele muda o esporte. Ele fala de um corredor, agora ele começa a falar de um lutador. Um lutador que tem foco. Ele não desfere golpes à toa. Ele não gasta a sua energia socando o ar. Ele tem um alvo em vista. Veja o verso 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto. Não como desferindo golpes no ar. Cada golpe dado demanda energia. Quanto mais golpe, mais esforço, mais cansado está o lutador. E se ele fica desperdiçando golpe, sem mirar o alvo, ele logo vai desfalecer. E é isso que Paulo está usando como exemplo. A minha vida espiritual é como se fosse um lutador com uma meta. Eu não fico gastando energia fora do alvo. Eu tenho uma meta bem definida. Paulo é o atleta que busca viver uma vida de santidade, com um objetivo. Veja o verso 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo era um pregador do evangelho. Paulo abriu mão de receber dos coríntios direito dele, para não atrapalhar a pregação do evangelho. Paulo deixava de comer o que era lícito, para não escandalizar um irmão fraco e ganhar esse irmão fraco. E agora ele se preocupa em dizer: eu não vou botar tudo isso a perder, eu estou pregando para outros, e se eu não cuidar da minha vida, eu mesmo serei reprovado ou estarei desqualificado. Paulo não quer ser visto como um hipócrita, como um ator, alguém que faz um personagem. Ele entende que a sua proclamação precisa vir acompanhada da sua vida de santidade. Não adianta pregar aquilo que você não vive. É esse o ponto do apóstolo Paulo. E é dessa maneira que você também é chamado a proclamar o evangelho. Meus irmãos, não há nada pior que pessoas que vivem com um belo discurso nos seus lábios, mas que discurso não é acompanhado pelas ações, pelas atitudes. Pessoas que conseguem vencer um debate muito fácil. Eles têm o argumento na ponta da língua, eles pensam rápido, eles conhecem a doutrina, eles sabem explicar. Eles não vivem. Eles não buscam a vida de santidade.
Eles querem fazer sempre a sua vontade, impor sempre a sua vontade. Eles não ligam para o próximo. Que é o que está acontecendo com muitos aqui na igreja de Corinto. Muitos por orgulho, pensando apenas em si mesmos, fragmentando a igreja, dividindo a igreja. E isso é um desserviço para o evangelho. Pessoas que têm Cristo nos lábios e longe do coração. É por isso que você precisa buscar ser transformado por Cristo. Anunciado o Cristo que você anuncia no evangelho a cada dia. O evangelho é a boa nova que anuncia aquilo que Jesus fez para que você possa viver para Deus, já que em Cristo você morreu para o pecado. E isso precisa ser visto. Isso precisa ser notado. É por isso que na discussão de Tiago, mostre a sua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, vou mostrar a minha fé. Não adianta falar de fé se a obra não vem acompanhando. Nós fomos eleitos, Paulo vai dizer, antes da fundação do mundo, para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Jesus ordenou aos seus discípulos para que eles executassem boas obras, a fim de que os homens, vendo as boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. A proclamação do Evangelho não é simplesmente anunciar uma doutrina teórica, mas algo que fez diferença na sua vida. Porque é o poder de Deus para a salvação, para transformar pessoas que estavam nas trevas em filhos da luz. Pessoas que eram parecidas com Adão, em pessoas cada vez mais parecidas com o Senhor Jesus Cristo. Então tem muito crente anunciando a outros que em Jesus há liberdade e vivendo como escravos do pecado. Aqueles que não queriam abrir mão dos seus direitos em favor dos irmãos fracos, deveriam ouvir a mensagem de Paulo com advertência. Como é que você diz que é salvo, que é livre, que foi transformado por Cristo e está brigando para comer carne? E não consegue deixar de satisfazer um desejo do seu coração por amor ao seu irmão? Paulo está mostrando na prática que não tem sentido viver dessa maneira. A liberdade que eles alegavam ter precisava ser notada na prática diária para com seus irmãos fracos. E é esse crescimento em santidade a evidência de que você foi verdadeiramente liberto pelo Senhor Jesus Cristo. Então busque as disciplinas espirituais, leia a sua Bíblia, ore, congregue, participe dos sacramentos, leve a sério a vida com Deus, a fim de não ser visto como alguém que prega a outros, enquanto você mesmo está desqualificado. Como eu mencionei, irmãos, no início, esse texto não serve para defender aqueles que pregam uma mensagem deturpada do Evangelho. Isso é errado. Os que deturpam a mensagem do Evangelho estão enquadrados naquilo que Paulo falará aos Gálatas. Ainda que venha um anjo do céu e vos pregue um Evangelho diferente desse, seja maldito. Contudo, aqui Paulo mostra como que você deve proclamar o Evangelho. Você proclama o Evangelho como um dever. É claro que esse dever não pode ser um peso. E ele nunca será para aqueles que compreenderam corretamente a mensagem do Deus que se fez homem para salvar aqueles que ele amou desde a eternidade e que por si só não conseguiriam redenção. Se você é salvo, foi porque Cristo Jesus viveu perfeitamente a lei que você não poderia cumprir.
morreu para que você pudesse ser justificado. Então, por amor a Cristo, a proclamação, que é um dever, ela precisa ser prazerosa. Você proclama o Evangelho como um servo. Cristo libertou você do domínio do pecado, mas você continua sendo servo de Cristo. E servo de Cristo, você serve também àqueles que estão à sua volta, com o intuito de levar a eles a mensagem de vida, de ganhar alguns para Cristo. Você proclama o Evangelho como alguém que é constantemente transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Não adianta proclamar uma mensagem que não está fazendo diferença na sua vida. Isso levará pessoas a duvidar disso. Se é tão bom assim, por que você vive ansioso? Se Cristo dá tanta segurança, por que você vive temendo? Você precisa crescer em santidade a cada dia. E esse testemunho adornará a proclamação do Evangelho. Cristo, o seu Salvador, se fez fraco quando assumiu natureza humana. Cumpriu a lei e foi ao Calvário para libertar o seu povo. Então, como parte deste povo bendito, viva para Deus em vez de viver para você mesmo. Essa é a verdade, é a verdadeira liberdade. É essa a mensagem que deve ser vivida e proclamada para a glória de Deus.